Meus queridos irmãos, estamos aqui para darmos início na Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando hoje com o evangelista Estevão Lino, que é o superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical, ali na sede, a lição de número 3, que tem o título de Eleição e Predestinação, um ponto doutrinário muito discutido no meio evangélico. Nós vamos orar e logo em seguida o evangelista irmão Estevão estará nos esclarecendo os pontos principais da lição de hoje. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui interessados em aprender a Tua palavra. Abençoe cada um de nós e o Teu servo, evangelista irmão Estevão, que estará ministrando aos nossos corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos entender, Senhor, não só agora, mas cada dia, a Tua palavra e colocarmos em prática todos os instantes, enquanto aqui estivermos nesta vida. Fica conosco e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Estevão Lino. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos, que Deus possa continuar abençoando abundantemente a vida de cada um dos irmãos. É sempre uma grande alegria, uma grata honra estarmos reunidos, ainda que virtualmente, para estudarmos a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós continuamos os estudos das lições bíblicas desse trimestre, a aula de número 3, tratado aí o nosso assunto sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lição de número 3, hoje nós vamos estudar eleição e predestinação. Recordando que nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a sua carta aos Efésios com as suas grandes lições para nós. Meus irmãos, este trimestre, nas 3 aulas que se seguiram, tem se mostrado um trimestre apologeta, né? Um trimestre de defesa da fé, defesa daquilo que nós temos como marco da nossa caminhada com Cristo, da nossa fé. Na primeira lição, não sei se os irmãos vão se recordar, mas é bom lembrar que nós observamos ali alguns preceitos da nossa fé, da nossa prática, como, por exemplo, a manifestação do dom espiritual de cura através da oração, imposição de mãos e unção com óleo, e refutamos todas aquelas doutrinas praticadas equivocadamente por diversas igrejas, como unção de lenços, unção de coisas que não se estão apoiadas na palavra do Senhor. Então, é uma lição de apologeta aí, de defesa da fé. A segunda aula, muito bem ministrada pela professora irmã Elisângela, ela fez uma defesa das ricas bênçãos espirituais que nós temos. E essa é uma defesa que vai contra aquela ideia de prosperidade material pura e exclusivamente como bênção de Deus, a chamada teologia da prosperidade. E aquela lição, a irmã Elisângela fez questão de ressaltar que as bênçãos espirituais também integram a prosperidade da vida do crente. Então, foi uma bela lição também aí de defesa da verdadeira fé. E na lição de hoje, mais uma vez, nós vamos aí com um texto de apologia, de defesa da fé, a defesa da doutrina da eleição e da predestinação, conforme o entendimento da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Pentecostal, que é de corrente arminiana. Então nós vamos estudar isso, vamos esclarecer os pontos controvertidos, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, lição de número 3, eleição e predestinação, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 1,
versículos 4 e 5. Eu quero destacar aqui com os irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ora, meus irmãos, a lição nos traz a ideia da eleição e da predestinação acertando, atingindo toda a humanidade. Esse assunto ele é muito importante porque ele está vinculado à doutrina soteriológica, à doutrina de salvação, aquilo que nós entendemos como salvação. O ponto de número 1, a eleição para uma vida santa e irrepreensível. Ora, destacam-se aqui já imediatamente 3 pontos. Primeiro, nós fomos escolhidos por Cristo, nos elegeu nele, diz o texto que nós lemos. E também antes da fundação do mundo. Então nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Terceiro, para que fôssemos irrepreensíveis e santos. Santos e irrepreensíveis. A eleição é para que tenhamos uma vida santa e irrepreensível. Ora, primeiro aspecto que eu quero destacar com os irmãos aqui. A eleição, ela é por meio da salvação, a eleição para a salvação, ela é oferecida a todos os homens? Ou somente a alguns homens? Existem aqueles que acreditam que Deus predestinou finalisticamente um grupo seleto, escolhido a dedo, para a salvação. E de outro lado, escolheu o restante da humanidade e já predestinou para a danação eterna. Ora, essa interpretação do nosso ponto de vista está totalmente equivocada, porque a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 3, versículo 16, é bom recordar que o capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus Cristo está de madrugada conversando com um fariseu chamado Nicodemos, e ele explica a Nicodemos no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, o que diz o texto? Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós cremos que a eleição para a salvação atinge toda a humanidade, com apenas uma condicional. E essa é interessante. Ela se torna realidade na vida da pessoa quando ela tem o arrependimento. Isso, meus irmãos, é muito importante, porque o mesmo versículo que eu citei diz assim: para que todo aquele que nele crê. Então, a soberania divina em conceder o seu Filho a toda a humanidade trabalha com a responsabilidade do homem de crer no sacrifício de Jesus Cristo e assim se entregar a Ele. E aqui, meus irmãos, nós refutamos a doutrina da expiação limitada, que diz que Cristo não morreu por todos, mas morreu apenas pelos eleitos. Cuidado! Isso é uma doutrina que contraria os ensinos verdadeiros das Sagradas Escrituras. A expiação limitada é, portanto, refutada como doutrina da nossa igreja e do nosso modo de pensar e crer. Amém? Também o ponto 3 fala que nós fomos eleitos para ter uma vida santa e irrepreensível. A vida santa e irrepreensível é um separado do pecado, uma vida distante do pecado. E para isso o ponto 4 nos aponta que nós temos que viver uma nova vida. O que é essa nova vida? A nova vida daquele que está em Cristo, ela se destaca pelo seu modo de viver. É um modo de viver santo,
E aí a lição diz assim, é sem mentira, não pratica furto, não usa palavras torpes, não é uma vida de amargura, não é uma vida com ira, com cólera. Ele fica distante da fornicação, da impureza, da avareza, da embriaguez. Tudo isso com a finalidade de se apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. A nova vida dos eleitos, ela é marcada por estas características no seu viver santo. Ponto de número 2 da nossa lição: predestinados para filhos de adoção. Então essa predestinação é para filhos e adoção, de adoção. Então vamos lá, nós já vimos a eleição, ela atinge a todos os que creem, portanto Cristo morreu por todos, e todos aqueles que crerem serão salvos. E aí agora nós vamos para o ponto 2, que fala sobre a predestinação. Bom, o que é predestinação? A ideia é clara na própria palavra. Pré é aquilo que antecede, e destino é o objetivo final. Então é a predestinação. Então é o seu objetivo prévio. A predestinação, meus irmãos, segundo aquilo que nós cremos à luz da Bíblia Sagrada, ela existe sim, tá bom? Então, alguém pode pensar, mas será que Deus já predestinou as coisas, as pessoas, o final dos tempos? Ou será que Deus é pego de surpresa pelo homem? Não sabia que o homem ia fazer isso, ou que ele ia fazer aquilo. Não, Deus nunca é pego de surpresa. Mas a predestinação existente à luz da Bíblia Sagrada é segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus sabe das coisas antes mesmo que elas aconteçam. E isso é bíblico. E eu quero ler com os irmãos esses versículos para que fique marcado aí na sua mente, tá bom? Então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 23, a palavra nos diz assim, quando Pedro, o apóstolo, está falando de Jesus Cristo: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pelas mãos dos injustos. Pedro ainda, na sua carta universal, também fala algo no mesmo sentido, na mesma ideia. Primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, se você estiver aí com a sua Bíblia, por favor, por gentileza, confira. Primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele fala sobre a eleição. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Ou seja, a predestinação, ela existe à luz da presciência de Deus. Deus sabe das coisas antes mesmo que elas aconteçam. Agora, semana passada, a irmã Elisângela ponderou um ponto sobre perseverança da salvação. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, quando ela dizia que todas as bênçãos espirituais estão expostas e dispostas a todos aqueles que perseverarem até o fim. Então, aquela ideia de que a pessoa, uma vez convertida, uma vez salva, ela é salva para todo sempre, é refutado pela afirmação bíblica exposta em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, de que somente aqueles que perseverarem até o fim receberão todas as bênçãos e serão salvos no dia da glorificação do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Ponto 2. Filhos por adoção. Nós fomos adotados pelo Pai. Ou seja, a adoção é aquele que não é filho natural, mas por amor foi abraçado
pelo Pai. E assim também nós fomos eleitos para filhos de adoção. E quais são os privilégios dessa vida de ser um filho por adoção? A nossa lição aponta muitas bênçãos, muitos privilégios. Mas eu quero destacar aqui pelo menos 3 com os irmãos. Bom, os privilégios da adoção. Nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós nos tornamos participantes das promessas de Abraão. E também nós nos tornamos participantes da viva esperança da vida eterna. Pelo menos essas 3 bênçãos nos alcançam quando nós somos filiados a Deus por adoção. Amém, meus irmãos? Olha que bênção! Ser herdeiro de Deus é participar de todas as bênçãos que o Pai tem. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O escritor aos Hebreus diz que ele não se envergonha, Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos. Então nós somos co-herdeiros com Cristo das bênçãos de Deus Pai. Nós somos participantes das promessas de Abraão. Então quando você vai no Gênesis, no capítulo 12, e vê o Senhor Deus falando com Abraão, chamando Abraão, fazendo promessas a Abraão, aquelas promessas, elas nos alcançam. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Nós nos tornamos participantes das bênçãos de Abraão. E também nós nos tornamos participantes da viva esperança da vida eterna. Assim como Cristo, o nosso Senhor, ressurgiu dos mortos para a eternidade, a igreja que o aguarda ressurgirá também para viver uma vida em eternidade com Cristo. Amém? Para nós caminharmos aqui para o ponto 3, a sublimidade do propósito divino da predestinação. Bom, o que nós temos a dizer, meus irmãos, em relação à predestinação e à salvação? O soberano Deus, diz a nossa lição, ele não predestinou incondicionalmente alguns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. De modo algum. A Bíblia deixa clara quando fala sobre eleição e predestinação, somente a salvação. Ela não fala que quem está destinado à danação já está condenado, predestinado ao inferno, não há nada que possa ser feito para que essas vidas sejam alcançadas. Essa é uma doutrina, meus irmãos, que lamentavelmente tem ganhado corpo dentro das nossas igrejas. E como a palavra nos ensina na carta do apóstolo Paulo a Tito, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, a recomendação é que nós falemos a verdade, mas não basta falar a verdade. No capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que há alguns que devem se calar, e se não se calarem, devem ter as suas bocas tampadas, não podem estar falando o que estão falando. Então essa doutrina, conhecida amplamente no nosso meio como doutrina calvinista, aqueles que são seguidores do calvinismo, que acreditam na predestinação finalística, ou seja, Deus já decidiu tudo, já predestinou alguns à salvação e alguns outros à perdição eterna. Nada pode mudar isso. Essa doutrina, ela é refutada, irmãos, pela palavra do Senhor e também por aquilo que nós acreditamos. Cristo morreu por todos. Na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele fala, vamos verificar isso? Na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo de número 4, veja o que diz a palavra. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Primeiro, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Cristo morreu por todos. Então, meus irmãos,
continuemos a pregar o Evangelho, porque os que estão perdidos hoje podem ser alcançados pela palavra da verdade, serem transformados e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? A predestinação e o amor. O amor de Deus é o que nos atrai. Nós não somos coagidos a estar com Ele. Nós não somos obrigados a estar com Ele. Muito pelo contrário. O amor do nosso Senhor é que nos faz atrair a Ele. A predestinação é, portanto, um mecanismo de amor do nosso Deus para nos atrair a Ele. Quanto a isso, meus irmãos, caminhando já para a conclusão, eu quero deixar aqui a minha impressão pessoal, a minha digital, em dizer que o nosso Deus tem um plano de salvação. E nesse plano, importava que Cristo morresse por todos. Como diz a palavra, para que todo aquele que nele crê seja salvo. E assim nós acreditamos. E nós refutamos qualquer doutrina que contrarie isso, que é muitas vezes usado como uma excusa para não se pregar o Evangelho. O Evangelho deve ser pregado a todos os homens. Como eu li aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele quer que todos os homens se salvem. Então o Evangelho deve ser pregado, propagado a toda a humanidade, para que assim aqueles que se achegarem a Cristo possam também caminhar para a eternidade. Pense comigo, predestinação existe segundo a presciência de Deus. Ele sabe de tudo, ele não é pego de surpresa. Predestinação existe, porém nós acreditamos que aqueles que estão predestinados a alcançar a salvação podem no meio do caminho perdê-la. Nós acreditamos que é possível cair da graça. Obviamente, irmãos, que não é qualquer pecado, qualquer deslize que te afasta do caminho santo. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados por Deus, lutar diariamente contra a nossa carne para alcançar a salvação. No entanto, nós acreditamos que alguém que chegou ao conhecimento da verdade pode renunciar o direito de filiação e salvação e voltar para o mundo. Não só momentaneamente, como aconteceu com o filho pródigo, que esteve distante e depois voltou, mas também definitivamente. Muitos podem sim abandonar a fé e se afastar do nosso Deus. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós cremos, ensinamos e professamos essa doutrina, a doutrina da salvação segundo a presciência do nosso Deus. Amém? E aí a conclusão da nossa aula. Cristo morreu por todos e por cada um de nós, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém, meus irmãos? Nós avançamos um pouquinho no horário no dia de hoje, mas era muito importante, porque esta é uma lição de grande destaque, como eu apontei no início da aula, é um texto de apologia, ou seja, de defesa da nossa fé. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, que você persevere fiel até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.